É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Deus, obrigado por este momento. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar, de poder louvar ao Senhor, mesmo que distante, Deus. Que seja assim como essa música que nós acabamos de cantar, Deus. Que seja para o Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor, Deus. Que nós possamos entender que não somos nada sem o Senhor e que dependemos do Senhor constantemente. Que o Senhor possa encontrar terra fértil no nosso coração, Deus. Que essa palavra possa realmente cair em terra fértil e dar muitos frutos, Pai. Nós abrimos o nosso coração, abrimos nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Faz assim, Deus. Amen. Amen, amen. É isso aí. Legal, hoje foi espontâneo, né, cara? Espontâneo. É, literalmente, né? Ainda bem que temos jogo de cintura, né, velho? É, justo. Galera pró, hein? Rapaz. No meio da letra, daí eu falei, cara, acabou, né? Achei que era o final. Daí ele fez me subir, eu subi no início de novo. Só descendo, né? Cara, eu fazendo assim, e eu subi. Fazendo assim, nada. E a música. Eu sei os acordes, mas eu não sei a letra. Entendi. Essa eu não conheço, confesso. Foi uma escolha do Wolf aí, né? Na verdade, isso aí, o Pili teve colaboração pró nessa daí, viu? Que massa. Galera, hoje quem vai pregar para nós é o Mr. Wolf, o Wellington, nosso líder auxiliar. Então, ele topou o desafio. Deus deu quase uma palavra nova para ele. Na verdade, deu, não é? Ele só aproveitou os tópicos, só. Glória a Deus. E antes da gente começar, galera, essa semana a gente teve uma semana bem corrida com o ministério. Então agora, quarta-feira, a gente vai ter uma assembleia. E o nosso irmãozinho André oficialmente se tornou membro da igreja. Gilberto também, verdade. Gilberto, a família. Sejam bem-vindos para a PIB, na nossa igreja. Paulo. Vou fazer a chamada aqui. Deus abençoe vocês, que esse tempo na igreja seja uma bênção, que vocês cresçam muito conosco e contem com a gente, com a nossa família aí, amém? E além desse
Família Gilberto. Legal, Deus abençoe, viu? Mais um processo, Paulo, Jéssica, glória a Deus pela vida de vocês. Fico muito feliz de vocês estarem com a gente, andando conosco, né? E agora, parte da nossa igreja também, já somos parte do corpo, mas agora parte da igreja. Amém? Somos de casa, é isso aí. E a gente tem mais dois avisos, galera. A gente vai ter... na segunda que vem, a gente vai ter um evento com o André, o marido da Cami, o André Raulino. Vai ser um evento, uma live também, que ele vai ensinar a gente a cozinhar. Eu vou compartilhar o link para vocês aí no grupo, tá? Então vai ser bem legal. O André é um chefe de cozinha, dono de um restaurante. Então a gente vai apresentar umas coisas, vai apresentar pratos novos pra gente, né? Então vai ser uma bênção. E daqui a 2 semanas, daqui a 2 sextas-feiras, a gente vai ter o nosso cinema drive-in, né? O pessoal lá estava testando o som pra gente hoje, então fazendo os últimos ajustes ali, então participem também. Tem espaço só para 20 carros, tá? Então não é muita gente, mas é um evento para nossa supervisão, não é só para nossa célula, então vai ter uma galera participando, para tirar um pouco o mofo, né? Sair um pouco de casa. Tá bom, galera? E agora é contigo, meu irmão. Deus abençoe você, use muito as suas palavras e que o Senhor use a tua vida para encher o nosso coração, amém? Amém. Perna tremendo aqui, gente. Liga não. Queria fazer uma oração para começar, só rapidinho. Prometo que vai ser rápido, né? Pai, eu te peço que o Senhor traga o que tem para cada um, Pai, no coração. Que o Wellington morra exatamente nesse exato momento, que não haja mais nada de mim, Pai, mas que seja o teu direcionamento sendo colocado aqui. Que a tua palavra seja chama viva no coração de cada um, Pai. E que a gente tenha certeza de que o que o Senhor quer para a gente hoje é a aplicação dessa palavra. A gente possa viver isso em comunhão contigo. É assim que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Então, aqui eu vou usar uma palavrinha do Pascoal, que ele deu há umas 2 semanas atrás, que se referia à sabedoria do alto. E para começar a falar de sabedoria, a gente não deve falar de sabedoria sem falar sobre o temor de Deus. Sabe, através da palavra de Deus, a gente aprende em diversos lugares da Escritura que o temor de Deus é uma chave que abre os tesouros de Deus. E a gente encontra, durante várias passagens, essa frase sendo colocada. Mais de 25 vezes exatamente na Bíblia. E a maior parte delas nos livros de Provérbios. Uma delas, inclusive, é: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 27. Deus nos fala sobre a sabedoria desde o Velho Testamento também. E se analisarmos a Bíblia, a palavra sabedoria aparece 161 vezes. Sendo que mais do que 48 vezes também é no livro de Provérbios. A palavra saber aparece 286 vezes. E maior parte delas, adivinha? No livro de Provérbios. Mas o que tem esse livro? Qual que é a grande diferença desse livro? O que há de diferente? Esse livro ele foi redigido por Salomão, o filho de Davi. O homem o qual Deus lhe disse para escolher algo. E ele escolheu que lhe fosse dado sabedoria do alto. E Deus derramou sabedoria sobre ele. Então, se a gente tem que falar de sabedoria, esse sim é o livro de alguma pessoa que conheceu a sabedoria de Deus. Agora, sobre a luz desse livro, que é inspirado nestes 2 pontos, eu gostaria que a gente encontrasse um versículo. Provérbios 1:7. Me fala se está tudo certo, se vocês encontraram aí. Tô procurando. Pode ler. Achei. Beleza? Todo mundo tá aí? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Forte. Mas vocês já pararam para pensar o que é o temor de Deus? Eu tive que pesquisar para poder falar para vocês. E se fosse explicar melhor, quando a gente fala em temor, a gente lembra de medo. A gente acha que realmente é uma forma de medo. Mas quando a gente está falando de temor na Bíblia, a gente está falando de temor de Deus, a gente está falando de respeito, reverência, amor e confiança. Sabe, quantos aqui não tinham medo do pai ou da mãe
Quantos de nós aqui não fugia de uma chinelada? Mas mesmo assim a gente não deixou de amar. E a gente sabia que independente do que a gente perguntasse, a gente ia ter uma resposta. E que eles sabiam que era certo e errado. E é aqui que exatamente entra a posição de Deus. Como o pai da gente. Não é nada diferente disso. E assim como o pai é autoridade e amor, cara, Deus é detentor de todo conhecimento e sabedoria. Mas em humildade, ele nos ensina e nos instrui. Pelos seus princípios, e somente aqueles que não desejam aprender, que no caso, como a gente leu no texto, são loucos, acabam perdendo as bênçãos que Deus nos dá através dos seus conhecimentos e através das suas correções. Para ilustrar mais ainda, a gente poderia encontrar outro versículo em Provérbios, Provérbios 9:10. Só dá um OK. E aí? Beleza? Bora lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Aqui a gente vê claramente que o que norteia, dá início a qualquer conhecimento, é Deus. Mas somente aqueles que desejam provar da sabedoria dada por Ele vão estar dispostos a pôr em prática o que Ele nos ensina. Sabe aquela frase chata e dolorida que a sua mãe e seu pai sempre falavam? Se os meus conselhos te valessem de algo. Gente, não é nada diferente de andar com Deus. Cada bronca dos nossos pais que mudou alguma coisa na nossa vida não é diferente de nenhum conhecimento ministrado numa palavra profunda. A única diferença é que, assim como a gente aprendeu com nossos pais, a gente resolva acatar isso. Quantas vezes eu mesmo não dei ouvido a conselho nenhum e quantas vezes eu caí em tristeza e solidão por não ter ouvido. Sabe? Deus só quer que a gente seja manso e humilde de coração, para saber o quanto, quando Ele nos diz que não é uma contradição, e sim que é um cuidado. A gente precisa entender essa paternidade de Deus e entender que não é simplesmente um não, mas sim um cuidado dele para que a gente não se machuque. A gente precisa da sabedoria de Deus. E oração e depois ação deveria ser o nosso principal lema, pois o temor de Deus, a nossa reverência ao conhecimento que Ele tem, deveria ser o passo inicial de cada ato, deveria ser o princípio de cada ação. Sabe, se você tivesse todo o conhecimento do mundo à sua disposição, se você soubesse do passado e do futuro, você ia errar? Você ia se frustrar? Ou você faria algo que te machucasse? Será que você faria isso? É difícil a gente dizer. O mundo é cruel o suficiente para tentar fazer a gente recuar quando a gente simplesmente diz que a gente não sabe de algo. É justamente isso que é exposto para a gente. As pessoas não querem mostrar a falta de sabedoria delas e a gente não quer também. A gente não quer passar por uma vergonha, a gente não quer ser taxado por não saber de algo. E por muitas vezes a gente acaba fazendo com que isso deixe de a gente buscar Deus. E sabe o que Deus nos diz? Que Ele nos libera a sabedoria. Que Ele dá sabedoria a gente sem acepção, ou seja, sem distinguir ninguém. Sabe, Deus não distingue nenhum um do outro para poder dar essa sabedoria. E a grande questão que eu pergunto para vocês agora é: como recebemos essa sabedoria? Como a gente pode alcançá-la? Primeiramente, seguindo a Cristo. Ele é a fonte da vida, a fonte de toda a sabedoria, sabe? E somente por Ele a gente recebe essa chave do tesouro. Em Tiago 1, 5 a 6, se vocês quiserem abrir também, também nos diz que podemos pedir a Deus sabedoria. E se a gente fizer com fé, Ele vai conceder. Aqui a gente pode ler, vocês já acharam aí certinho o versículo? Tiago 1, 5 a 6. Beleza. Tá na mão? Aí, fechou, gente. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos os homens liberalmente, e sem acepção lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque quem hesita é como a onda do mar, que é levada do vento, lançada de uma parte a outra. Portanto, se você tiver falta de sabedoria, basta você pedir a Deus com liberdade.
Você chega a ele como se chegasse a qualquer amigo. Peça. E peça com fé, sem hesitação. Sabe, a segurança não vai estar naquilo que você tem de fé, mas sim aonde você coloca a sua fé. Se você colocar a sua fé diante de Deus, não vai ter nada que vai tirar ela de você. Você conhece alguém que é simples? Alguém que não é um mestre nem doutor, mas é sábio e inspirador? Alguém que Deus derramou conhecimento? Eu gostaria que vocês dividissem aqui. Se vocês têm alguém que vocês conhecem, que embora não tenha, mas que saiba das coisas, que seja alguém inspirado por Deus. Alguém, gente, não precisa discutir. Eu conheço. Eu conheço a... Ela é mãe de uma das minhas melhores amigas. Ela é uma missionária. E, assim, é uma pessoa bem simples, mas, Senhor amado, que mulher cheia de Espírito Santo. Primeira vez que eu vi o Espírito Santo agindo numa pessoa foi nela, assim, aquela mulher rodando, assim, no Espírito Santo. Oh, glória. Me assustei bastante. Mas, assim, é uma referência, é uma mulher que sempre busca Deus, incrível. Sempre você chega na casa dela, ela tá lá, tá sempre orando, lendo a Bíblia, e ela tem muito conhecimento, assim, quando você vê ela pregando, eu brinco pro Wellington falando que ela é o Pascoal da Fazenda Rio Grande, porque é lindo de ver, e é simplicidade, mas ao mesmo tempo é um conhecimento com profundidade, assim, é incrível. Mas alguém, gente, não precisa discutir para falar não, tá? A gente tinha um pastor também na antiga igreja, o pastor chamava Thomas. Ele era norte-americano e ele veio para os Estados Unidos fazer missões aqui, dos Estados Unidos para fazer missões aqui no Brasil. E ele pregava normalmente no culto de ceia, assim. O Andrezão lembra do pastor Tomás? E ele era muito humildezão, assim, muito de boa. E a gente batia um papo com ele, assim, ele vomitava a Bíblia, assim, endereço de cabo a rabo de cada descrição bíblica, assim. Ele manjava muito, a gente ficava hipnotizado com o conhecimento dele. Assim. E ele era super humilde, abraçava todo mundo como se fosse o melhor amigo da vida dele, assim, muito querido, amável demais, assim. E eu lembro que ele era ele é vivo ainda, né? Ele era uma enciclopédia, assim, bíblica, de amor de Deus, de referência. Esse cara era muito 10, assim. Até hoje, eu lembro quando a gente abraçava ele, assim, parecia que a gente estava abraçando Jesus, assim. O braço dele era gostoso demais, assim, você sentia que estava nas nuvens, era né? Era muito massa o pastor Thomas. Posso compartilhar ou não? Não, você não pode, desculpa, amigo. Racista. Às vezes a gente acha que é só o pessoal da igreja, assim, né, que tem algo a nos ensinar. Mas foi sábado que o Igor se mudou? Sábado passado, tinha um senhorzinho que fez a mudança do Igor. A gente começou a conversar, assim, sobre muitas coisas aleatórias. E aí ele, do nada, falou assim, que conselho eu posso dar para um jovem igual você? Eu não pedi conselho, né, mas beleza. Aí o senhor disse assim, olha, cara, um jovem igual você tem que meter a cara. Se der errado, tenta de novo. Eu falei, cara, Deus tá usando esse maluco para falar comigo, cara. Deus começou a falar comigo através dele. Ele, cara, se der errado, tenta de novo. Mete a cara mesmo, tem que fazer, você é novo. E eu falei, caramba, velho, olha só, Deus usa, além das mulas, os velhinhos também, né? Ô, louco, bicho. Sinistro, hein? Ah, eu esqueci de mencionar também os Dingo da Tiradentes. Gente, tem cada Dingo que sabe a palavra de Deus melhor que eu, hein? Ah, meu Deus do céu, impressionante. Quem nunca viu um Dingo entregar a palavra para vocês? Vocês nunca passaram por essa? Só eu? Mas, assim, é incrível. Recomendo. Acontece. Eu já recebi umas 20 revelações lá na Rua 15. Toda vez que eu compro roupa o Dingo, filha, os caras pregam pra mim lá, normal. Comigo aconteceu com um bêbado. O bêbado me parou na rua e começou a falar um monte de coisa e eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu falei, caramba, Deus tá usando o bêbado. Cara, muito louco, velho. Muito louco. Sinistro. Eu cheguei em casa, assim, assustado. Eu falei pros moleques, os moleques ficaram de boca aberta, assim, também. Eu não acreditei. Mas louco, bicho.
Eu conheço Incrível. tem três senhorinhas, igual a do Elton ali, que ele falou. Muito. Da Bruna, a Bruna falou da senhorinha que fica girando lá. Cara, são três mulheres sensacionais, assim. A tia do Coque. A tia do Coque é nervosa. E, gente, você vê, é acessível para todo mundo. Desde o bêbado, a tia do coque, ao velhinho na mudança. Não há diferença nenhuma entre eles para Deus, para derramar sua sabedoria. Muito pelo contrário, Deus derrama da sabedoria sobre a gente justamente por esse fato. Ele quer que a gente use isso diante dos nossos irmãos. Ele derrama sim em quantidade, por quê? Porque ele sabe que vai ser usado. Agora, se for, por exemplo, eu, um cara envergonhado, às vezes para ser utilizado, às vezes ele não vai derramar tanto. Mas às vezes para esse velhinho que tem coragem, ele derrama muito. Porque ele sabe que vai ser derramado sobre outra pessoa. E sabe, se a gente fosse falar sobre mais versículos para trazer clareza sobre exatamente o que seria isso, a gente poderia pegar de Provérbios de 1 a 7. E a gente veria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, do rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o seu aprendizado, e o homem de entendimento alcançará os sábios conselhos. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui, quando a gente olha especificamente para o versículo 5, Provérbios 5, a gente pode ver que a sabedoria vem do ouvir. E sabe, ainda é mais claro que o homem de entendimento, aquele que entende, aquele que sabe, aprendeu aquilo, alcança a sabedoria dos sábios conselhos. Pois aquele que entende, sabe aplicar. Sabe, não é nada diferente de quando você entende como fazer um furo na parede com a furadeira ou usar uma fórmula de matemática. Não há uma diferença quando você entende de você fazer algo. Fica fácil. Mas a grande questão para ajudar a gente, o que é sabedoria? Sabedoria, segundo o dicionário, consiste na habilidade de se aplicar o conhecimento para superar algum problema na vida. Mas, necessariamente, alcançar um resultado não envolve apenas um método, envolve princípios. Você estacionar o carro numa vaga preferencial vai resolver teu problema. Mas não quer dizer que você esteja certo. A sabedoria, que ela é um dom de Deus, assim como encontrado na Bíblia, ela envolve a moralidade e o conhecimento total de Deus. E sabe, a diferença é justamente essa. Você aprende a resolver seus problemas da forma correta e do jeito certo. E contra estes fins que justificam os meios, a gente também é alertado na palavra. Em Eclesiastes, outro livro também feito por Salomão, redigido por ele, 12 a 14, ele fala pra gente: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar é o enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando desejamos conhecimento, às vezes a gente fica cego, a gente quer se privar das alegrias, das bênçãos do caminho. A gente quer chegar no destino. A gente só quer terminar aquilo. E este versículo ele não faz oposição ao estudo, mas ele insiste que a gente olhe para o trabalho com humildade e com equilíbrio. Que a gente aproveite essa caminhada junto de Deus. De nada adianta a gente querer viver uma caminhada cristã se a gente não poder provar da intimidade de Deus. E para não perder esse princípio e as bênçãos que a gente deve sim se guiar pela sabedoria dada por ele. Sabe, a gente tem apenas uma vida. E se a gente ficar perseguindo aquilo que traz glória própria, a gente nunca vai se preencher. Vai ser bom pra gente? Vai. Mas a grande questão é, o que a gente vai colher com isso? Conhecimento não vai garantir sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Ela nos revela a vontade dele, nos guia pelo caminho, nos mostra como agir e proceder em cada situação. A conclusão desse livro, como a gente leu acima de Eclesiastes, nos ensina que não há limite para escrever livros, mas a suma é temer a Deus.
é porque nele encontramos a sabedoria e o direcionamento correto. É dele que vem a direção para que a gente faça algo. A primazia deveria ser dada a Deus não pelo simples fato de que ele é Deus, mas porque ele guarda um conhecimento e o melhor do que tem para a gente. Se a gente fosse concluir tudo isso, a gente veria que esse tesouro é disponível para nós, até mesmo como o profeta Isaías havia falado muito antigamente, em Isaías 33:6. No seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. O tesouro não consistia em ouro, prata ou armas. O tesouro é o temor do Senhor. Uma relação de dependência e confiança de um Deus que luta em favor do seu povo. E sabe, agora que a gente já entendeu qual é a sabedoria e o que significa exatamente o temor de Deus que nos direciona como princípio, a única pergunta que eu tenho para fazer para vocês é se vocês querem esse tesouro de Deus para vocês, essa sabedoria do alto, isso que evita os fardos e evita todas as cargas que a gente carrega. Se você quer isso para a tua vida, basta simplesmente você decidir isso agora. Se você se colocar diante de Deus agora, e você se derramar diante dele, e você disser que você quer a sabedoria que ele tem para você, e não os seus métodos, e não suas formas, não chegar do jeito mais rápido, e nem chegar da forma melhor, digamos assim, de acordo com o mundo até um local, mas você aproveitar o caminho junto com Deus, e aproveitar tudo que ele tem para sua vida, basta você tomar uma decisão hoje e colocar isso em prática. Se você hoje se colocar de joelhos diante de Deus, e você pedir a sabedoria dele que vem do alto, não vai ter nada que vai tirar isso de você, porque ele vai derramar infinitamente sobre você. Se ele derramou sobre todas as pessoas que nós testemunhamos hoje, não há por que temer ou não acreditar que ele não vai derramar sobre você. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Foi um breve estudo que a gente fez sobre a palavra do Pascoal. E eu espero que vocês tenham sido ministrados aí por essa palavra, gente, porque eu creio que é do coração de Deus para vocês. Amém. Você viu? Ele é onipresente, cara. Pô, que chão, né, cara? Glória a Deus, mano. Prega, lê, digita, faz hermenêutica da palavra. Ô, glória. Oh. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que quando a gente vive... É engraçado, eu estava conversando com o Wellington, né, sobre a palavra de hoje. É interessante quando a gente vive esse contexto de realmente estar debaixo da sabedoria de Deus, viver pela sabedoria dele. Cara, como a gente acha que os nossos atalhos, na verdade, eram caminhos muito mais longos, e os atalhos, na verdade, das nossas vidas é andar no caminho, na vontade de Deus, né? É andar debaixo da sabedoria dele. Impressionante como a gente começa a tomar a decisão, e acho que esse é um dos temas da palavra do Wellington, a gente começa a tomar as decisões baseadas nas escolhas que nós fazemos no nosso tempo de oração, e não simplesmente pelos nossos achismos, né? Como, na verdade, a gente encurta o caminho, né? É impressionante como a gente, na verdade, quando a gente começa a tomar as decisões sem orar e buscar o Senhor, como a gente prolonga os sonhos dele, os projetos dele para a nossa vida, né? Eu não canso de falar isso para vocês. Quando eu tomei a decisão da minha vida de tocar minha carreira, e Deus tinha uma carreira para mim, foram anos que eu joguei fora, e eu talvez poderia estar colhendo muito mais frutos, ou plantando muito mais frutos na vida de outras pessoas, se eu tivesse escutado a Deus há 10, 15 anos atrás. E eu acho que quanto mais a gente se ajoelha, quanto mais a gente entrega os nossos projetos, os nossos planos para Deus, mais a gente fala: Deus, cara, dependo de Ti, porque eu sei que os Teus planos são bons, perfeitos e agradáveis para minha vida. Eu acho que mais as coisas fluem com naturalidade, mais o sobrenatural vem sobre nós, mais a gente vê recursos na nossa mesa, né? Então, eu acho que a palavra sabedoria foi o que o Tom falou, né? E não só a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é a resposta para todas as nossas dúvidas. Às vezes eu estava conversando hoje com o Gabriel, né, o líder da célula lá do Centro Cívico, e eu tinha comentado de uma entrevista pastoral que eu fiz essa semana, que o menino era filho de pastor, de 26 anos. E aí ele estava se tornando membro da nossa igreja. E aí uma das perguntas era: o que você quer fazer da sua vida? Qual que é as tuas
pretensões ministeriais, né? E eu lembro que foi um dos momentos de maior silêncio, assim, na nossa conversa, né? Ele olhou para mim, assim, e ele começou a falar coisas bonitas, assim, do que Deus já vinha usando ele. Eu olhei para ele, assim, e falei, cara, você não percebeu que você tem o mesmo dom do seu pai? Você gosta de acompanhar pessoas, você gosta de aconselhar pessoas, você gosta de levar a palavra. E eu tava comentando com o Gabriel, poxa, às vezes a gente tá 10, 15, 20 anos na igreja, e a gente não entendeu qual que é o nosso chamado. Simplesmente porque a gente não busca o Senhor. Simplesmente porque a gente não entrega a nossa vida na totalidade para Ele. Sabe? A gente não busca essa sabedoria que o Wellington está comentando conosco. Ou se a gente recebe a sabedoria, a gente guarda ela num potinho e põe na estante, né? Eu acho que tudo que Deus quer é que a gente entregue, aceite os planos que Ele tem para a nossa vida, né? E como é bom a gente entender os planos dele, viver debaixo da sabedoria dele, porque a gente para de patinar, para de ficar dando volta, né, em torno do nosso próprio rabo, né? Como um cachorro. E, cara, é isso, não. Deus abençoe a tua vida, obrigado pela palavra e tudo que você edificou, isso tudo que você fez. Eu sei que deu um trabalhão do caramba ali. O Wellington não compartilhou conosco, mas ele escreveu 4 páginas de palavra hoje. Tá tipo, é a família Wolf mesmo, inspiradaça, né? Eu até falar também mais uma coisa, né? Você estava falando de encurtar caminhos, né? Pra quem não sabe, eu comprei um vestido pra Bruna de noiva sem estar noivado, tá? Então, tipo, eu cortei um belo de um caminho, entendeu? E, ó, foi Deus que deu o direcionamento. Né? Isso foi uma sabedoria do alto, que bom, Wellington, que bom. Eu já garanti ali, entendeu? Eu falei, tá aqui o investimento, ó. É isso aí. Deus gosta de encurtar os nossos caminhos, apesar de a gente achar que não, apesar de a gente achar que os caminhos de Deus são às vezes mais dolorosos, mais penosos, mas não é, cara. Eu acho que Deus, às vezes, os processos, a gente não quer passar pelos processos de Deus, né? Acho que você tinha comentado isso na palavra, né? A gente quer ir direto para o ponto final e, cara, às vezes é como se fosse, sei lá, um engenheiro que nunca teve experiência prática, né? Ele já vai começar a edificar casas, assim, de um belo dia. Qual o risco que essa casa tem de desmoronar, de cair, né? Então, eu acho que a nossa vida também, né? A palavra de Deus diz, né? Que nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha, né? E, só que essa edificação demanda um relacionamento, demanda a gente buscar em oração, né? E eu acho que quanto mais a gente buscar, mais a gente orar, mais a gente clamar por Deus para que Ele dê direcionamento para a nossa vida, seja no nosso lado profissional, eu sei que todo mundo aqui já tem formação, já trabalha em empresas, né? Mas Deus também quer usar você dentro da tua empresa, né? Ou seja, na tua vida realmente eclesiástica, ministerial, que Deus tem preparado para a tua vida como um todo, como um projeto. Se você pegar o direcionamento de Deus, a sabedoria de Deus, Ele vai edificar a sua vida e vai tornar mais claros os planos dele. Amém? Querem tocar aí, negão? Mais uma, hein? Vamos ver se agora vai dar certo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus.
crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil aos judeus, ninguém explica Deus. Amen. Amém, amém. Ninguém explica Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, alguém tem um pedido de oração aí especial? Eu queria fazer do meu pedido a vida do André, tá? Que todos vocês orassem por ele aí. Testou positivo no Covid. Hoje, né, saiu o resultado, né? Fez exame na domingo, né, André? Domingo ele fez exame, então ele contou pra gente lá, ele vai ficar isolado, acho que a partir de hoje, madrugada, tá? Orem por ele, por favor, porque ele é um cara amado e querido por nós aí, para que ele possa estar bem logo, tá? Amém. Mais alguém tem algum pedido? Pai, aqui. Não, fala, pai. E pela a célula que vai ser aberta dia 11 agora. Perfeito, eu ia falar disso já. E falar? Cara, tipo assim, tá sendo massa, cara. Deus tem preparado o terreno já, assim, o terreno é muito macumba, né? Não, tem preparado o caminho, cara. Tipo, já tem uma galerinha perguntando sobre isso e, cara, tipo assim, a minha primeira líder teve um sonho aí muito louco. Aí ela acabou de me contar, outra guria já me mandou uma mensagem, um versículo bíblico, Danilo, eu tô lembrando de você. Então, tipo, cara, Deus já tá fazendo umas promessas legais em relação a isso. Massa. Então, só para ilustrar, né, o Dan e o Pili estão ajudando a gente, mas já era um projeto nosso já, de eles abrirem a célula deles. Então, eu, na verdade, estou segurando eles já, porque já tem uma galera querendo fazer essa célula no Boqueirão aí, cada vez aparecendo mais gente, então Deus tem usado muito eles para abençoar as nossas vidas, e não vai ser diferente na célula deles. Então, na verdade, era para a gente ter orado faz tempo sobre isso, né, mas eu acabei esquecendo. Hoje eu lembrei de vocês. Não, mano. Então, daqui a 2 semanas, eles estão abrindo a célula deles no Boqueirão. Sexta-feira, né, Dan? Sexta-feira, 7h30 da noite. Beleza, galera? Então, para que Deus use muito vocês aí também, que vocês sejam luz onde for, nesse bairro aí, que às vezes aparece umas quebradas loucas aí. Pô, cara, é isso aí. A trindade do Boqueirão tá junta de novo. É isso aí. Mais alguém, galera? Tem um pedido aí? Essa célula vai ser louca, hein? Ô, louco. Topzera. Eu queria pedir pela família do Willington lá, Rafa, que perderam
A Edna, né, que é a madrasta do Willington, perdeu o filho hoje. Hum. Então, tá bem complicado lá na casa deles. Pedir para Deus confortar o coração deles lá. Amém. Vai confortar, sim, com certeza. Deus é bom, né? O Nono era um amigo nosso, frequentou a cela um tempão atrás, o Willington, né? Ele era meio irmão, né, do Willington. Na verdade, não era nem irmão, né, mas ele considerava como irmão, né? O menino devia ter uns 20 e poucos anos, se acidentou de moto, ficou 2 meses na UTI, veio a falecer hoje, tá? Vamos orar por eles aí também. Mais alguém, galera? Não? Posso orar? Então vou orar, hein? Vamos lá, então. Deus Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado, meu Senhor, pela vida do Wellington, Deus, por tudo que ele trouxe a nós, Pai. A palavra que ele estudou com tanto afinco, Deus, que ele buscou em Ti, meu Senhor, algumas respostas do que o Senhor inspirou o coração dele, Deus. Obrigado, meu Senhor, porque ele se colocou à disposição, meu Senhor, veio, disponibilizou o tempo dele, Pai, disponibilizou o coração dele, meu Pai, uma busca mais intensa, meu Senhor, para trazer essa palavra, Deus. Abençoe a vida dele, continue usando ele, meu Senhor, para a tua obra, Deus, a esposa dele, meu Pai, a família deles, Deus, para que eles possam realmente ser respostas de orações para muitas pessoas, Pai, como foi para a família do Gilberto, Deus, para a Jéssica, para o Paulo, Deus, que eles possam ser usados mais e mais, meu Senhor, aonde eles estiverem, Pai, não só no ministério, Pai, não só na nossa célula, Deus, mas que eles sejam luz onde eles forem morar, Deus, que eles sejam luz, Pai, nos trabalhos deles, Deus, que eles sejam luz, meu Senhor, para a família deles, Deus. Obrigado, meu Senhor, continue inspirando, Pai, esse casal lindo, meu Senhor, a crescer cada vez mais em Ti, cada vez buscar mais de Ti, Deus. Obrigado, meu Senhor, pela vida deles, Pai. Te peço, meu Senhor, pela vida do André, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na vida dele, as restaurações, Pai, de sonhos e projetos que o Senhor tem colocado, meu Pai. Eu creio que hoje, meu Senhor, se levanta uma batalha, mas nós cremos, Pai, que essa batalha já está vencida, Pai, em Teu nome, Deus. A gente está passando uma época caótica, Pai, pessoas ao nosso redor, nossos familiares, Pai, e agora nosso amigo, meu Senhor, está contaminado, Deus, mas o Senhor vai cuidar dele com as tuas mãos, vai estender o teu amor, meu Senhor, para a vida dele, Deus, e a gente crê, meu Senhor, que não vai passar de um susto isso que ele está passando agora, Pai. Cuida do coraçãozinho dele, Deus, cuida da ansiedade, das preocupações, meu Pai, que ele está tendo agora na cabeça, Deus, e que esses 14 dias possam passar rápido, Pai, e ele sair mais forte, Deus, com testemunhos, meu Senhor, dos encontros que ele vai ter, Pai, nesse tempo de quarentena, contigo, Deus, das revelações que o Senhor vai trazer através da tua palavra, Deus, dos momentos onde o teu Espírito vai tocar o coração dele, meu Senhor, quando ele estiver ajoelhado, meu Senhor, te buscando, Deus. Faz desse momento um momento especial de vitórias, Pai, de conquistas, Deus, onde ele possa crescer ainda mais, Pai, porque ele vai estar contigo nesse tempo, Pai. Te pedimos, meu Senhor, pela vida do Willington, Deus, do Nuno, Pai, da família dele, Pai. Eles perderam um ente querido, um menino jovem, Pai, um menino que aparentemente parecia uma excelente pessoa, Pai, um menino carinhoso, Pai, feliz, alegre, Pai. Felizmente a gente não escolhe o momento que a gente vai embora, Deus, mas a gente escolhe a vida que nós vamos ter aqui, Pai. Então esse menino impactou a vida de várias pessoas, meu Senhor, pela alegria que ele tem, Deus. Então, Pai, que isso possa ficar na memória de todos, Pai, que o Senhor possa trazer conforto para essa família, Deus, possa trazer alegria, meu Senhor, ao coração deles. Eu sei que é um momento de luto, Deus, mas que o Senhor se revele a eles, Deus. Que o Senhor Santo Espírito possa estar agora visitando eles, Deus, trazendo alegria, Pai, trazendo refrigério no coração deles, Deus. Pai, cuida, meu Senhor, cuida, Pai, dos nossos amigos, Deus, que estão lá, Pai, no Centro-Oeste, Deus, cuida do coração deles, cuida do coração do Nuno, Pai, da mãe desse menino, da madrasta desse menino, Pai. Assim também a gente pede pela vida da Camila, Deus. Camila perdeu o pai não faz muito tempo, Pai. Eu sei que ela ainda está no processo, Pai, de cuidado, eu sei que o Senhor tem estado presente, Pai, na vida dela, Deus. Obrigado, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor já vem se revelando, já vem trazendo conforto, já vem trazendo alegria ao coração dela, meu Pai. Que o Senhor transborde, meu Senhor, a sua alegria no coração, Pai, da Camila, Deus. Que o Senhor transborde, Pai, paz, Deus. Que o Senhor transborde tranquilidade, Pai, e que fique só apenas memórias boas, Deus, num coraçãozinho da Cami, Deus, e que essa dor possa passar logo, Deus. E te pedimos, meu Senhor, por esse desafio, Deus. Nossa cela já não é mais uma, agora será 2, Deus, e eu te agradeço, meu Senhor, pela vida desses meninos, Deus.
É tão bom poder conviver com eles, Pai, viver o ministério com eles, ver o Senhor queimando o seu chamado no coração deles, Pai. Que essa conquista, meu Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, Deus, que essa célula, Pai, seja abençoada, cheia da tua presença, cheia de unção, Deus, que pessoas sejam transformadas, curadas, meu Pai, e levadas a mais perto, Pai, num relacionamento mais íntimo, Pai, contigo, meu Senhor, nessa célula, Deus. Que a célula do Boqueirão, que vai abrir agora dia 11 de setembro, meu Senhor, seja uma célula incrível, Deus. Sabe, usa a vida do Danilo, usa a vida, Pai, do Igor, Deus, usa a vida da Paula, do Pili, Deus, usa a vida dessa galera querida, meu Senhor, que tem puxado esse projeto à frente, Deus. Eu te agradeço por tudo que eles têm feito por nós, pela nossa célula, por tudo que a gente tem vivido juntos, Deus. Desde um restaurar de sonhos até um violão, Deus, desde momentos de unção, Deus, até cada encontro que nós temos aqui na nossa célula, Deus, que isso seja um combustível para a gente queimar ainda mais forte por Ti, Deus, abençoe, meu Senhor, abençoe esse projeto, Pai, que seja Teu do começo ao fim, Deus, e que as pessoas reconheçam isso ao olhar para a vida deles, Deus. Obrigado, meu Pai, por cada um que está presente, Deus, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, Deus. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tem os cuidado, preservado a nossa vida, Pai. Continua conosco, Deus. Sabe, continua conosco ao longo dessa semana, Pai, que a gente possa ter uma semana abençoada, Pai, que o Senhor nos abençoe nos nossos trabalhos, que o Senhor abençoe, Pai, os nossos parentes, os nossos familiares, Deus. Cuida de nós, Paizinho. Cuida, Pai, para que a gente possa cada vez mais celebrar quem Tu és, Pai, nas nossas vidas, Deus, que a gente possa cada vez mais estar ativo, Pai, na Tua presença, Te servindo, Te buscando, Deus. Então enche os nossos corações com a Tua presença, Pai. É isso que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha. Vocês são especiais, amo vocês. Dali Boqueirão. Uhul. Uhul. Boqueirão louco. Boquera. É nóis. Vai fazer Isso, galera. da Rio Grande, é nóis. Em breve vai ter, né? A célula Fazenda Rio Grande também. Já tô querendo nisso. Vai ser top. Assim que chegar alunos lá, a gente vai fazer uma célula lá. Na verdade, tem que chegar a internet primeiro. Internet é rádio lá ainda, Tom e Bruna. Fibra ótica, né, velho? É ótica, Não, tô ligado. não, deixa eles achar que é fim do mundo, amor. É mó massa a cidade lá, não tira onda não, Luiz. Pede um Uber, chega um jegue lá. Pede um Uber, chega uma charretinha. Mas é isso aí, galera, não esqueçam do nosso evento. Segunda-feira agora a próxima segunda-feira tem o evento do Andrezão, do esposo da Cami. E aí já na outra sexta-feira, dia 4, vai ter o nosso cinema drive-in, beleza? Cola no WhatsApp aí, Rafa. Manda no WhatsApp, pode deixar. E sem ferver, hein, galera, sem ferver. Só eu posso ferver. Ferveu o tempo inteiro. Tchau, povo, tchau. Falou. Falou, é nóis. Fabi, que bom que você veio. Fique com Jesus. Beijo, beijo para todos. Beijo.